Gente, vocês sabiam disso? Eu sou formado em gestão ambiental. Trabalho com design, sou diretor de vídeo, mas eu me formei em uma coisa completamente diferente. E uma das coisas que a gente aprendia é que todas as vezes que você mexer numa planta, todas as vezes, guarda isso para a vida de vocês aí. Todas as vezes que você mexer com uma planta, seja para semeá-la, seja para trocar de vaso, seja para colocar algum adubo ou algum defensivo, seja para você fazer uma poda, seja para você trocar o lugar em que ela fica, certo? Sabe aquele canto da sua casa que tem aquela samambaia bonita? Aí você falou assim, não, cansei da samambaia aqui, vou mudar a samambaia de lugar. Você nem tocou na terra dela, você nem mexeu com nada, você só pegou a planta, tirou daqui, colocou para cá. Fez isso, pega a água fresca e molha a planta. Ah, eu coloquei adubo, molha a planta. Troquei de vaso, molha a planta. Coloquei semente, molha bastante. A semente, a planta, seja ela muito frutífera, pouco frutífera, de sombra, de sol, ela precisa de água e todas as vezes que ela for tocada, todas as vezes que ela for mudada, ela vai sentir. E ela pode reagir mal. Obrigado. Ela pode reagir mal. Ela pode não gostar. Ué, o que tu me mudou de lugar? O que tu veio com esse tesourão pra cima de mim, cortando as minhas folhas favoritas? Não é não? Eu tão... Aqui, samambaia, né? Samambaia não fala. Mas se samambaia pudesse falar, talvez ela dissesse assim, eu estou aqui toda garbosa, aqui no canto direito da casa. Quem você pensa que é para me mudar e me colocar no canto esquerdo da casa? Seu ser bípede, que eu sou aqui. Nós somos assim, delicados e sensíveis. Ah, quando Deus decide tocar nas nossas coisas, né? Especialmente nos nossos ídolos, especialmente naquelas coisas que nós amamos muito, especialmente naquelas ideias que nós achamos que são tão certas e tão imutáveis. E aí o Senhor vem tocar em nós e Ele vai cortar uma folha aqui, e Ele vai mudar você de vaso, e Ele vai colocar você do lado de uma outra planta que você não gosta tanto. E Ele vai, e Ele vai, e Ele vai, porque Ele é o agricultor. Diga, Deus é o agricultor. Não sou eu que decido onde vou ser plantado, não sou eu que decido quando vou ser podado, não sou eu que decido quando eu frutifico, não sou eu que decido quanta água vem. É Deus. E com a sua palavra, Ele toca o nosso coração, Ele toca a nossa mente, e às vezes Ele corta, e às vezes Ele muda de lugar, mas tudo o que Ele faz é para frutificação, é para que você dê fruto. Se você é alguém que frutifica, glória a Deus, Ele vai limpar para você dar mais fruto. João capítulo 10. João capítulo 15. Se você é alguém que não está frutificando, Ele quer mais uma vez cuidar de você. E aí é Lucas, né? Encontrou uma figueira que não frutificava. O agricultor falou, não, espera mais um ano, não corta ela agora. Vamos cuidar da terra e dá mais um tempo. Às vezes nós estamos frutificando menos do que deveríamos ou não estamos frutificando. O Senhor vem trabalhar em nós. Quando você ora, é como uma chuva. É a ligação sua com Deus. Seu coração vai sendo consolado na oração. Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? Esse tesourão, por que esse tesourão, Senhor? Na minha folha favorita, não é? Por que, Senhor, o Senhor quer me trocar de vaso? Por que, Senhor, o Senhor quer mudar o lugar que eu estou na casa? Deixa Deus, que é o agricultor, cuidar de você. Amém? Pode parecer que não tem muito a ver com a mensagem dessa noite, já que a gente vai começar, a gente vai fazer a exposição de João capítulo 4 hoje. Né? E João capítulo 4 não fala de plantas. Não fala de plantas. Mas tem uma tesoura bem grande em João capítulo 4. Né? Uma tesoura cortando algumas folhas nossas. Eu me senti atingido por João capítulo 4. Como se o Senhor tivesse precisando podar algumas coisas no meu coração.
e me mostrar algumas coisas a respeito da coerência do viver cristão. Então, vamos começar lendo 1 João capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos para os irmãos e eu vou seguir a ordem da exposição dos versículos, mas eu quero abrir algumas janelas, conforme nós conversamos na semana passada, dando ênfase em alguns pontos. E vamos dizer que essa noite é uma palavra de maturidade. Nós vamos precisar de ouvidos maduros para ouvir. Certo? Ouvidos maduros para ouvir. O Senhor quer nos falar algumas coisas que talvez pareçam uma tesoura, que talvez pareçam uma mudança de vaso. Mas sabe o que é isso? É bom. É porque Deus se importa conosco, Ele nos ama e Ele quer corrigir as nossas incoerências para que Cristo seja manifestado em nós. E é com muito temor que eu falo essa palavra para os irmãos. Confesso que foi uma semana em que eu vivi o temor da palavra. O temor da palavra. A palavra de Deus, ela nos consome de dentro para fora. Quanto mais nós lemos, mais é um fogo que arde em nossos ossos. Jeremias descreve desse jeito. Eu tentava me calar e a palavra era como um fogo queimando nos meus ossos. É como Jeremias descreve. Essa é a sensação. Quando a palavra de Deus ela começa a fluir na nossa mente, a gente começa a ler e entender, ela começa a circular em nós, e aí ela está na mente, vai para o coração, do coração vai para a mente, aí você lê, entende, racionaliza, faz um estudo e fala, meu Deus, eu sou insuficiente para entender essas coisas, quanto mais para pregar essas coisas. Como nós dependemos do Espírito Santo, se apossando de nós, da nossa boca, para ministrar a palavra aos irmãos. Então, deixemos a Bíblia falar. Eu tenho uma nítida certeza de que se nós lêssemos a palavra com reverência e sinceridade, os púlpitos seriam menos necessários. Porque a palavra é suficiente para nos ensinar, mas Deus nos permite ter ainda esse tempo para que o coração do pregador seja provado e o coração da audiência seja provada. E a gente saia daqui mais maduro por essa experiência de ser mutuamente provado pela palavra. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz, amados. João começa com o carinho que lhe é tão comum. Amados, filhinhos, sempre tratando os irmãos com essa doçura. Quer dizer, as palavras que vêm depois são duras, mas elas vêm de um coração amoroso, de um pai espiritual, de um apóstolo que tinha andado com Jesus e que tinha aprendido a amar os seus irmãos. Então ele nos faz um alerta, mas é um alerta vindo do amor. Então se você está ouvindo essa palavra essa noite, se sinta amado. Amados. Amém? Amados. Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós somos pessoas muito facilmente impressionáveis por aquilo que é sobrenatural, por aquilo que provém de um espírito, por aquilo que provém de uma pessoa que a gente considera especial, por palavras que nos atingem e que às vezes parecem revelar alguma coisa oculta a nosso respeito. Nós somos pessoas facilmente impressionáveis por aquilo que é oculto, por aquilo que é estranho, por aquilo que é místico, não é? Mas João alerta os irmãos que já naquele tempo havia espíritos enganadores que inspiravam falsos profetas a proferir palavras enganadoras. O que João está combatendo aqui, que nós já falamos em outras palavras,
outras oportunidades, mas especificamente é o gnosticismo, um conjunto de doutrinas que distorciam a verdade sobre Jesus. E uma das bases dos muitos gnosticismos, que eram várias correntes, como o Alex apresentou na primeira mensagem sobre isso, bem detalhadamente, então fica a recomendação para os irmãos, caso essa noite a gente não vai se aprofundar nesse assunto. Mas uma das doutrinas gnósticas era que Cristo era somente um espírito, que a carne era tão impura que Deus, ou que um Deus, não poderia vir em carne. Se Jesus era um espírito tão amoroso, tão bom, ele não poderia encarnar, ele não poderia conviver com a carne. Então essa era uma das declarações dos falsos profetas. Deus não pode agir na carne. Portanto, Cristo só veio como espírito. Ele era um holograma. Vocês achavam que ele era de carne, mas ele não era de carne. Ele era diferente de nós. O que a Bíblia nos revela é: Cristo veio em carne, como eu e você, sofreu como eu e você, e embora não tivesse pecado, sofreu tentações como nós sofremos. E padeceu uma morte dolorida, como nós muitas vezes sofremos, mas além, muito além do que nós jamais sofremos. E ele padeceu essa morte em nosso lugar, e em sua carne ele crucificou o pecado. Ou seja, Cristo não se ausentou da dor humana, pelo contrário, ele a tomou sobre si. Isaías 53, nossas dores foram lançadas sobre ele, as suas pisaduras sangraram. A cruz não foi uma encenação, a cruz foi um martírio real, de dor verdadeira. Ou seja, Cristo veio em carne. E todo espírito que afirma que Jesus não veio é um falso espírito, é um espírito que anima um falso profeta, é um espírito enganador. E aqui ele menciona também o espírito do anticristo. Bom, nós somos pessoas curiosas e tendentes a olhar para o futuro com curiosidade. É por isso que os assuntos escatológicos, ou seja, os assuntos que tratam do tempo do fim, nos impressionam tanto, nos pegam tanto, né? E quem trabalha com internet como eu, vê o quanto esses assuntos misteriosos e ocultos, e o quanto que isso bomba, né? O quanto que isso hypa nas redes. O quanto que o pessoal é curioso a respeito. E, bom, isso não é de hoje, né? As palestras sobre tempo do fim, anticristo, volta de Jesus, eram cheias de pessoas. O povo entra em debates calorosos a respeito disso, e diferentes correntes discordam e concordam e tal, e todo mundo curioso, quem é o anticristo? Será que o anticristo é o Donald Trump? Ou será que o anticristo é o Vladimir Putin? Será que é o Nicolas Sarkozy? Já caiu. Será que é o Elon Musk com sua fábrica de robôs? Ou será que é uma inteligência artificial que vai aprender com o Twitter como ser um péssimo ser humano e depois vai decidir nos destruir? Ou será que ele é um alienígena que vai vir numa nave? O que é o anticristo? Bom, a palavra é muito clara a respeito de quem é o anticristo. Mas nós, na nossa curiosidade, tendemos a nublar a Escritura. E o nosso principal objetivo de saber a identidade da pessoa do anticristo é viver a nossa vida da maneira mais desleixada e despreocupada possível, para que no dia que a gente olhar e o nome de alguém der 666, a gente se conserta. Não, apareceu, olha lá. Gematria bateu 666, é ele. Rápido, gente, para a igreja, vamos todo mundo fazer vigília, não é? Porque agora chegou o homem da iniquidade, aquele que tem 3 dentes na garganta que Nostradamus profetizou. Na verdade, nós queremos nos preparar para fugir do juízo. Do mesmo jeito que os fariseus, quando olharam para Cristo e suas palavras, acharam um jeito de calá-lo, porque as palavras de Cristo os condenavam. Nosso desejo é escapar, viver uma vida comum
e totalmente descompromissada com Deus, até os 44 do segundo tempo. Quando o juiz começa a olhar para o relógio, fala, oh, ali, ó. Agora tem 7 anos. 7 anos dá tempo de jejuar, orar, cuidar dos pobres, ensinar o evangelho para os meus filhos, não é? Como nós somos tolos. 2 Tessalonicenses capítulo 2 é uma das passagens mais transparentes a respeito do tempo do fim e trata justamente dessa questão. Falando de falsos cristos, anticristo, falsos profetas, falsos mestres, tem toda uma sopa de iniquidade que a gente consegue colocar um norte bem claro e educar o nosso coração naquilo que a palavra diz a respeito disso. Amém? 2 Tessalonicenses 2 começa assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Naquele tempo, o dia do Senhor não tinha chegado. Mas havia pessoas, espíritos, escritores, youtubers, influencers. Obviamente não naquele tempo, mas eu estou fazendo uma, né? Estou trazendo para cá assim, aplicando no nosso tempo. Tentando fazer duas coisas. A primeira, demover do modo de pensar. O que é demover? É você ser influenciado a mudar o jeito de pensar. Demover é alguém mudar a sua cabeça. Certo? Eu quero demover você dessa ideia. Essa ideia é de jirico. Eu vou demover você dessa ideia. Eu vou te convencer a não fazer o que você quer. Eu vou fazer uma inception. Eu vou implantar uma outra ideia dentro da sua cabeça. Para que você pare de pensar o que você está pensando e comece a pensar o que eu quero que você pense. É demover você. Irmãos, não se deixem demover tão facilmente daquilo que vocês aprenderam. Tem gente querendo capturar a sua mente, domesticar você, mudar o seu jeito de pensar. Como que eles conseguem demover a nossa mente? Perturbando. Demover tem a ver com mudar a mente. Perturbar tem a ver com alterar o coração. Então, eles agem, esses falsos mestres, falsos profetas, espíritos enganadores, influencers do cão, eles querem perturbar o seu coração, tirar a sua paz, te colocar num conflito entre o que você crê na palavra e o que você está vendo no mundo. Não, tudo errado. E quer tirar a sua paz, porque uma vez que tira a sua paz, uma vez que toma o seu coração e coloca ele no medo, o coração com medo faz a mente mudar de ideia. Não é? Você está com um plano certo, está aqui, ó, estou indo daqui para lá. Você viu um cabra com capuz andando na frente e não é o Edinho, você fica desesperado. Não é? Rapaz, eu estou indo daqui para lá, é 100 passos. Apareceu um cara com capuz, o coração perturbou, o que você faz? Demove. Não. Meu celular é novo, rapaz, não vai levar não. Não é assim? O caminho para atingir a mente de alguém é o coração. Se você consegue cativar a emoção, você consegue alterar a mente. Então, esses espíritos enganadores querem perturbar a nossa paz, nos deixar com medo e então mudar a nossa maneira de pensar. Eles fazem isso por palavra, por carta, se passando por mestres da palavra, muitas vezes, como fala aqui, ó, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Irmãos, todo dia é dia do Senhor, desde que Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Todo dia é dia do Senhor, desde que Jesus Cristo ressuscitou. Existe o dia de Deus. O dia. Esse dia ainda não chegou. Cremos que está perto. Está mais perto hoje do que estava no tempo de Paulo. Mas para Paulo, o dia do Senhor era uma realidade. Paulo vivia todo dia, podem cortar minha cabeça a qualquer instante. Sabe por quê?
porque eu estou pregando o evangelho. Querem me calar, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar pregando. A minha vida está entregue na mão de Deus. É dia do Senhor para mim, da hora que eu acordo até o dia que eu deito. A minha vida é de Deus, pela minha vida, pela minha morte, eu honro a Cristo. Essa realidade do dia do Senhor tem que estar pairando sobre as nossas cabeças. Não é o dia que o anticristo aparecer e você fizer a conta de 666. Não, já é agora. Agora é dia de Cristo. Quando você levanta, abre os olhos, hoje é um dia de Cristo. Você que é casado, olha para o lado, vê sua esposa e fala, é um dia de Cristo com a minha esposa. O que eu vou apresentar a Deus? Eu vou apresentar minha esposa a Cristo. Eu vou apresentar Cristo à minha esposa. Eu vou viver como se Cristo fosse voltar no final do dia. Nós não temos controle da nossa vida. Eu não consigo fazer um cabelo branco ficar preto. Que garantia eu tenho de que o dia de Cristo para mim já não é agora? Vivamos, por um lado, certos de que cada dia é um dia do Senhor. Por outro, sem perturbar o coração. Prosseguindo, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia diz respeito ao engano e ao erro deliberado. Não é engano no sentido de te contar uma historinha e você não sabe a verdade. A apostasia, ela está relacionada àqueles que mudaram de mente, abraçaram o erro e fizeram do errado o certo. Mudaram as leis do seu coração. Decidiram abraçar um novo Deus, um novo ideal, uma nova lei, uma nova família, uma nova justiça, um novo isso, um novo aquilo. Ressignificaram todas as coisas na sua vida, não de acordo com o Evangelho, porque o Evangelho faz isso. Ele altera todas as nossas crenças e alinha com a vontade de Deus. Mas eles olharam para a vontade de Deus, rejeitaram e mudaram suas vidas em outra direção, porque ouviram o ensino de espíritos enganadores, que não é só culpa de um falso profeta, é culpa do coração, que ama o pecado e ama a iniquidade e decide, eu posso escolher entre ouvir A ou B. B me deixa fazer o que eu quero segundo as minhas próprias concupiscências. Aqui eu tenho que andar de acordo com a lei do Evangelho. Sabe o que eu vou fazer? Vou tornar o errado incerto. Vou ouvir o falso e dizer que ele é verdadeiro. Aquele que foi enganado, enganou a si mesmo. Romanos 1 diz isso. Ele criou um ídolo para si ao dar ouvidos a falsas pregações. Ambos são condenados. O falso profeta e aqueles que o seguiram. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui ele está falando do homem que sintetiza em si todo o desvio, todo o pecado, toda a enganação, que é aquele que a Bíblia chama em outras porções de anticristo. Ele é uma figura real, é um homem. E que surgirá no tempo final para ser o rei falso de um povo iníquo. O rei iníquo de um povo iníquo. Mas eu quero te falar uma coisa. Não existe rei sem povo. E alguém só tem autoridade quando concedem a ele. Como é que são os governos humanos? A gente vota. Não é? A gente deposita as nossas esperanças naquela urna eletrônica. A gente digita um número acreditando. E muitas vezes acreditando que é um Cristo, que pode redimir a nossa nação, que pode mudar as coisas. Se rouba a sua esperança, é um falso Cristo. E você foi convencido por um falso profeta a colocar suas esperanças naquele cara. Se não é Cristo, não merece a fé do seu coração. Não importa se chegou no Zap, não importa se falou na TV, não importa se tem um passado ilibado, é um homem. É um homem. É falível. Não merece a sua fé completa. Vote desconfiando muito. E cobre muito depois. Sabe por que eu digo isso? Eu digo isso
Porque é muito fácil sequestrar um coração. É só deixar ele com medo. Medo que o Brasil vire uma coisa. Medo que o Brasil vire outra coisa. Medo que a gente fique pobre. Medo que os outros fiquem ricos. Medo de perder o que está na poupança. É muito fácil perturbar um coração. Não está errado ser inteligente politicamente. Pelo contrário, seja muito sagaz. Conheça as armadilhas. Estude o passado. Mas não coloque a sua esperança em um homem. Nós vimos isso acontecer no passado, tanto para um lado do espectro político, quanto para o outro. Fomos enganados por ambos. E continuamos sendo. Você sabe como é que você convence uma nação a acreditar em você? É só parar de roubar muito e deixar as pessoas enriquecerem um pouco. Você só precisa parar de perder um pouco de dinheiro, você para de reclamar. Não é verdade? É que a gente está perdendo muito. Aí a gente fica muito nervoso. Mas se a gente parasse de perder tanto, se a inflação não estivesse comendo a nossa comida no nosso lugar, seria muito fácil acreditar em qualquer um. Não importa a ideologia dessa pessoa, se nos deixasse menos pobre, rapidamente se tornaria um Cristo para muitos. Como é fácil sequestrar um coração. É só te dizer o que você quer ouvir. Você entra por uma porta de igreja com o coração pesado porque brigou com a tua mulher. Aí lá do púlpito, alguém chega e fala, você que entrou aqui triste. Você está dentro de uma igreja, todo mundo que entra numa igreja está procurando alguma coisa. Não é? 80% de chance. Se você não é o cara que abre a porta, se você não é o cara que bota as cadeiras, 80-20. 20 trabalham para 80 desfrutar. Os 80 que entraram, tão preocupados, tão ansiosos. Como? Quem é que não está triste nesse dia de meu Deus? Quem é que não está preocupado hoje? Quem é que não está brigado com alguém? Quem é que não está com uma dívida? Quem é que não está com um problema? O cara chega lá de cima e fala, você que tem uma dívida, quantos por cento dos brasileiros estão endividados? É fácil acertar. Você que está trabalhando muito e acha que está ganhando pouco, quase todo mundo que eu conheço trabalha muito e acha que ganha pouco. Você que está querendo... Chegou um monte de irmã solteira. Ele olha e fala, não tem anel? Você que está procurando um marido. A chance é gigante. E aí ele olha para sua cara e fala, começou a se emocionar. Vou cavar aqui, vou cavar aqui. Vem para frente você que eu quero fazer uma oração especial por você. Olha, eu acredito que o Senhor pode falar ao coração das pessoas e revelar muitas coisas e agir de maneiras misteriosas. Não sou eu que diz como Deus vai agir. Mas eu vou te falar, tem muita gente sem vergonha enganando o pobre e o desesperado. E usa o púlpito para isso. Tem muita gente enganando o pobre e o desesperado a partir de um palanque, de comício, de um canal no YouTube, de um perfil no Instagram. Sequestrando a esperança, perturbando o coração e ganhando a mente. Falso Cristo. Oh, meu Deus. E sabe qual que é a ideia? A ideia do falso Cristo é anular a ligação que você tem com o Deus verdadeiro para ele se colocar no seu coração como se fosse um Deus falso. Porque ele destrói as outras religiões para instituir ele mesmo como um Deus. A gente não percebe, mas há muitas atribuições que são do Senhor que a gente começa a delegar para pessoas, para figuras, para ideias. A ideia de restaurar a terra não é dos ambientalistas, é dos filhos de Deus. A ideia de socorrer o órfão e viúva não é do governo, é dos filhos de Deus. A responsabilidade de cuidar das mentes e dos corações começa na casa de Deus. E a casa de Deus pode se movimentar de muitas maneiras, inclusive com ações sociais e projetos e tal, e pode. Mas se não partir de um coração cuja esperança escatológica é Cristo no trono, não passa de embuste, engano, falso mestre, falso Messias.
Todas as nossas esperanças têm que estar em Cristo no trono. E até lá a gente desconfia de tudo e de todos. A nossa confiança inabalável está em Cristo e na sua palavra. Isso é sério. Não é sério? Seguindo. E Paulo foi ainda mais sério do que eu fui, tá? Vocês não se lembram que eu costumava dizer essas coisas? Agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É motivo de discussão entre os cristãos o que é que detém o mistério da iniquidade. Mas pela leitura a gente entende que o que detém é o tempo. É porque o mistério da iniquidade está operando e todas as coisas estão operando e cooperando para que o mundo se divida em duas classes de pessoas. Um pequeno grupo de pessoas que confia completamente em Cristo, espera a sua vinda, e um grupo de pessoas que não o espera e precisa de um novo rei, porque eles criaram um novo mundo que precisa de um novo governante. E para esse clamor desse povo, será entregue o que eles pediram. Eles pediram um novo rei. Eles terão. O que separa, o que faz segurar é o tempo. Irmãos, irmãs, confiem. O tempo virá. E com ele, todas as coisas que a Escritura profetizou acontecerão. Haverá um dia em que o homem da iniquidade será revelado. Se esse dia é hoje ou amanhã, eu não sei. Eu sei uma coisa. O Senhor, Jesus, o matará com o sopro de sua boca. Não importa quão poderoso seja o homem da iniquidade. Esse é o versículo 8, produção. Para não ficar nas minhas palavras, bota ali. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Não importa quão poderoso seja o iníquo, quanto o povo o siga, quanta esperança ele conquistou, ele vai se revelar e rapidamente Cristo aparecerá para terminar com o falso rei. O sopro da sua boca, o sopro que nos criou, que criou todas as coisas, essa palavra de Deus, esse hálito de Deus, virá para anular o falso rei. Nós nos esquecemos de que Cristo é um rei poderoso muitas vezes. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 1. Apocalipse não é o livro do tempo do fim, é o livro da revelação de Jesus. E como é que ele aparece? Vestes brancas, cabelos brancos, brilhando, pés polidos como bronze ou metal derretido, reluzente. Da sua boca sai uma espada. Matará com o sopro da sua... Você já leu Apocalipse? Você já viu o destino da besta e do falso profeta? É rápido. Não é? Tanto tempo esperando, calculando, e não sei o que, é esse, é aquele. Apareceu! Cristo aparece logo depois. Fala assim, o reino do mundo é meu. É meu. E ele destrói o falso rei com a palavra da sua boca. E a manifestação da sua vinda destrói o falso reino. Sabe por quê? Todas as mentiras que foram criadas para criar o falso reino dependem de uma coisa: Deus não existir e Cristo não ser eterno. Mas a partir do momento em que ele se revela ao mundo, todas as mentiras caem. Quem é que vai se rebelar contra o homem que desce do céu sobre Jerusalém, seguido do seu exército de santos? Quem vai se rebelar contra isso? Quando ele se revelar, não vai ter dúvida em ninguém. E os seus inimigos vão se calar. E esperar o quê? O juízo. Nós nos levantamos contra ele. Ele será justo se nos destruir. Não é? Isso não é? Não queima o teu coração isso? Não queima o seu coração? Todas as mentiras caem em um único ato. Cristo se revela. Quando ele se revela, todas as mentiras caem. E agora,
Eu não quero mais falar desses caras. Vamos voltar para 1 João. Aí, essas são as palavras. Eu quero que vocês leiam comigo. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler juntos? 4:10. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. As pessoas não veem Cristo, mas quando elas veem o amor que nós temos uns pelos outros, pela palavra, pela vinda de Cristo, essa confiança inabalável em nós, elas falam, olha, eu não sei o que você está vendo, mas eu estou vendo você, e você viu alguma coisa que eu também quero ver. E é nisso que o amor é conhecido. Deus se torna revelado no nosso amor uns pelos outros. Diferente do falso Cristo, que tenta perturbar o nosso coração, tenta sequestrar a nossa mente, Deus quer nos dar paz e amor reais. E seguindo, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em nós. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Crer está relacionado com a sua mente. Você tem que entender e então você crê. E o amor está relacionado com o seu coração. Lembra? Perturbar o coração, sequestrar a mente. Mas aqui, há a fé para a mente e o amor para o coração. Eles permanecem firmes em Deus. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe por que a gente tem tanto medo do tempo do fim? Porque a gente ainda não desfruta do amor de Deus em plenitude. A gente não entende o que é a graça. A gente não abraçou a salvação completamente. Parece que o nosso coração não foi completamente tomado pela graça se a gente ainda tem medo de Deus. Se a gente ainda tem medo do juízo. Se a gente ainda tem medo de perder o reino. Se a gente ainda tem medo de não entrar. Se a gente ainda tem medo de não ser suficiente. Nós nunca fomos suficientes. Nós nunca merecemos. E mesmo assim, Cristo se deu em nosso lugar. Quando Ele vier, é para nos encontrar. Ele vem para encontrar aqueles que Ele salvou. Por que você está com medo? A vinda de Cristo é a sua salvação. É o fim da guerra. O perfeito amor lança fora o medo. Por que você deixa o seu coração ser perturbado pelo medo? Você não confia na graça? Você não creu no Evangelho? O que falta entender? Por que você está ansioso? Por que você não confia? Quem te prometeu mente? Sabe, isso tem que doer na gente. Prega o Evangelho para o seu coração. Fala, coração, por que você é tão incrédulo? O que te falta? Quando é que Deus mentiu para você? Quando é que Ele te enganou? Quando é que a palavra mentiu? Quando que você não pôde confiar? Quando que Deus te traiu? Quando que Ele te deu para depois? Deus não é homem para mentir.
O que Ele nos concedeu, Ele concedeu eternamente. A graça que nos alcançou não perde o poder. Portanto, se Cristo vier, enquanto nós estivermos vivos, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Se Cristo não vier na nossa geração, nós temos que ensinar os nossos filhos a confiar na graça. Porque a gente quer que eles esperem Jesus e digam, é bom demais. Mas se vier no tempo dos nossos netos, os nossos filhos têm que ter sido ensinados a não só crer na graça, como a pregar a graça. Percebe? Nós não sabemos, o homem da iniquidade está aí? Talvez. Não importa. Não importa, porque nós já passamos pelo juízo. A cruz foi o juízo de Cristo e nós fomos crucificados com Ele. Ele foi considerado vencedor no juízo e nós estávamos lá. A vitória de Cristo foi imputada sobre nós, portanto, nós resistimos ao juízo. Quando o juízo vier sobre o mundo, nós já estaremos julgados. Consegue perceber isso? Isso é difícil de entender, é difícil de crer, porque a vida inteira a gente achou que tem que merecer as coisas. No reino de Deus não é assim, você já tem a aprovação no juízo. Aí você fala, pô, mas eu ainda estou pecando, Davi. Tá pecando, porque você é escravo do pecado, com a sua carne. Mas posso falar uma coisa? Hoje você peca menos que ontem. E a cada dia, a graça de Deus vai agindo em você para te santificar. Porque você foi justificado, você está sendo santificado e vai ser glorificado até o dia de Cristo. Esse é o perfeito amor. E Ele lança fora todo o medo. E aí a gente volta para o começo da carta. E se eu pecar? Você tem um advogado. Ele conta a sua história diante do Pai. Não é? E se aparecer um falso mestre? Tem algumas coisas que vai fazer você perceber que ele é falso. Primeiro, ele tenta tirar o seu coração da confiança da graça. Ele tenta te fazer sentir medo. Tenta fazer você desconfiar de que aquilo que você é e tem diante de Deus não é o suficiente. E que você precisa fazer mais, ser mais, doar mais, trabalhar mais, dormir menos, confiar menos. Talvez você não faça parte do grupo dos vencedores. Talvez você não esteja... Graça fica barata na mão do falso profeta. Mas na palavra, a graça tem um valor eterno. Perfeito amor ou medo? Escolha sabiamente. O que mais? O que o falso Cristo tenta fazer? Colocar um outro no trono que não seja Jesus. Pode ser o seu trabalho, pode ser sua família, pode ser um benefício, pode ser uma herança, pode ser muitas coisas. Toma o seu tempo todo, é a sua esperança. Você acorda de manhã falando o quê? Poxa, Cristo no trono, bom demais. Ou então, meu dinheiro na conta, bom demais. Quem é que está no trono? Quem é que está no trono? Sequestrou o seu coração? Está mudando a sua mente? Não precisa ser um político em um alto cargo. Pode ser um sonho, uma esperança falsa. Mas vou te falar uma coisa. Essa noite, devolva o seu coração para Jesus. Coloque nele a sua esperança. Volte a olhar para a graça. E entender quão brilhante ela é. Quando o nosso coração se converte a Deus, os nossos pensamentos vão sendo convertidos também. E as nossas atitudes vão demonstrando a conversão do coração. É uma coisa seguindo a outra. Da mesma forma que, ao final do processo de acreditar numa falsa verdade, você estará acreditando num falso Deus, quando você acredita na verdade do Evangelho, no final você estará adorando o Deus verdadeiro. E a adoração ao Deus verdadeiro vai mudando a sua maneira de agir. Você mentia, não mente mais. Você roubava, não rouba mais. Você traía, não trai mais. Por quê? Porque você está adorando um Deus que é verdadeiro.
um Deus que é justo. Irmãos, eu falo de verdade. Depositem suas esperanças no Senhor. Ah, Davi, isso é pouco prático, isso é filosófico demais. Não, não é. Não é. Não há nada mais prático do que confiar em Deus. Não há nada mais prático do que se derramar diante da graça. Eu sou fraco, não consigo confiar, eu não consigo vencer a ansiedade. Ore! Vá diante do Senhor e ore! Dobre os seus joelhos no chão e ore! Cale os outros barulhos. Feche a porta do seu quarto e ore. Chega para Deus e fale: Deus, eu não consigo confiar. Não saia de lá até que você esteja confiando. Como ser mais prático do que isso? Não consigo entender. Abra a Bíblia e leia. Não entendi. Leia. Não entendi. Mais uma vez. Ainda não entendi. Espírito Santo de Deus. Vocês entenderam o que foi Isaías 11? Rapaz. Meu Deus do céu. Eu queria ter tempo infinito. Isaías capítulo 11. Um dia nós estaremos diante do Senhor. Mas aí a gente já vai saber tudo, né? Já vai estar vendo. O tempo de especular é agora. O tempo legal de caçar, depois vai ser melhor. Olha só o que fala. Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele, que é o rei, certo? O rei que vem, Cristo. O que ele fala? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Se você tiver essas coisas, você tem tudo. Olha aqui, vamos de novo na lista. Pega comigo aqui. Sabedoria. Alguém aqui precisa de sabedoria? Quem precisa de sabedoria? Peça ao Senhor. Entendimento. Quem precisa de entendimento? Eu não estou entendendo várias coisas. Eu preciso do Senhor. Quem é que precisa de um conselho? O Espírito de conselho está sobre o nosso rei. E quem é frouxo? Eu sou frouxo muitas vezes. Quem é que precisa de fortaleza? Eu preciso de fortaleza. Eu preciso do Espírito do Senhor. Quem precisa de conhecimento? Rapaz, tem tanta coisa que eu não sei. Mas o Espírito do Senhor tem um espírito de conhecimento. E quem precisa de temor? Não, eu preciso de temor. Porque muitas vezes eu peco porque me falta temor. Não é medo não. É diferente. Temor é aquele respeito. Você fala assim, cara, Deus está me olhando. E o olho dele é de fogo. E agora? Não peco porque tem um espírito de temor. Quando Cristo entrou em mim um espírito de temor, de reverência, de adoração. É isso. O que nós precisamos? De Cristo. Quem deve estar no trono? Cristo. Quem deve governar os pensamentos? Cristo. Quem deve tomar o coração? Cristo. E se isso for assim, o amor será perfeito e você não sentirá medo. Glória a Deus! Glória a Deus! E aí você pega uma mensagem que é sobre o anticristo, você percebe que é tudo sobre Cristo. E que o falso só é revelado para aumentar o brilho do verdadeiro. Não é? Nós passamos por tantos falsos reis ao longo da nossa vida, que na hora que o rei verdadeiro se manifestar, a nossa alegria vai ser, não vai? Rapaz, que mundo que vai ser um mundo governado por Jesus. É isso que eu quero provar. E eu não me contento, ouça bem, não me contento com rei nenhum que não seja Jesus. Não serei governado por homem nenhum que não seja Jesus. Amém?